Eu tô com um microfone desse e... Ah, sim. Isso aqui é o que? Isso encaixa o quê, hein? Isso aqui é pra encaixar na câmera. Só que... Ah, mas e esse aqui seria também pro tripézinho, tem uma rosquinha, né? Embora hoje já, né? Você fez com quem aqui no Rio? Eu fiz com a Miriam Fischer, com o Sérgio Stern e ontem eu tava com o Márcio Simões. É? Aqui nesse Alegra Café, aqui da Conde do Bonfim. Pô, conseguiu um lugar silencioso assim pra fazer? Assim, a disponibilidade que ele tinha era ali, né? Mas eu acho... Se tivesse falado, ele vinha pra cá fazer aqui. Pois é, só que eu não sabia. A minha tia, ela avisou em cima da hora. Ah, eu conheço o Dudu. Eu... Dudu, tia. Eduardo Borghetti, muito obrigada por ter aceitado essa entrevista de verdade. Obrigado a você. Assim, esse meu trabalho, ele visa assim, que o jornalismo ele tem a função de levar informação e esclarecimento para as pessoas. E o que acontece nas redes sociais? Muita gente não conhece nada sobre dublagem ou conhece muito pouquinho. Não sabe por que colocam famosos para dublar, por que trocou a voz naquela série que ela tanto gostava. Então, a gente vai trazer essas respostas para essas coisas que acontecem nesse meio. E para começar, como você começou essa carreira de dublador? O meu início de carreira de dublagem é bem diferente, foge do padrão que seria o aconselhável, ou seja, você ser um ator de teatro, de cinema e tudo mais. Mas eu não, era músico e entrei numa situação não boa na minha juventude, e eu tenho que dar um parênteses aqui para falar de uma dimensão que é muito importante. Eu era uma pessoa que não acreditava em Deus, não acreditava em nada, e eu tive um encontro, fiz um retiro, assim, no caso foi da Igreja Católica, mas eu tive uma experiência da presença de Deus que eu não conhecia. Por que eu estou falando isso? Isso mudou muito o meu interior e eu pedi, eu tenho que mencionar isso, pedi a Deus uma nova profissão. Né? Assim, como as pessoas pedem tantas coisas, isso é uma coisa comum. Sim. E eu estava num avião, voltando de uma viagem dos Estados Unidos, era jovem, tinha 20 anos, com meu irmão, e o filme não era dublado. E eu comecei a brincar e inventar um filme falando. Quando o cara falava, eu falava para meu irmão. E quando eu cheguei no Rio, eu falei assim, vou ser dublador. Tá vendo como as coisas acontecem, né? Claro que não ia acontecer. Tem os passos, né? Eu só queria fazer um link de uma coisa com a outra. Eu sei que não é o assunto aqui, mas eu sempre falo, porque eu acho que mérito de quem tem o mérito. E, por acaso, deu certo de eu conseguir um teste na Ebert. Fui muito bem nesse teste, apesar de nunca ter visto dublagem na minha vida. Eu nunca nem ter feito curso. No primeiro teste, providencialmente, eu fui muito bem, fui aceito, fui contratado. Depois, descobriram que eu não sabia nada de dublagem, mas já era tarde, porque eu estava contratado, e aí eu comecei a aprender a fazer dublagem. Então, estendi um pouquinho, mas essa é a verdade. Em relação aos testes de vozes, há casos que já chamam o dublador direto para dublar aquele ator ou não? Tem que sempre fazer o teste? Existem as duas formas. Na primeira, realmente, você é chamado pelo fato de já ter feito aquele ator. Existem sites, 1 ou 2 sites, que você pode consultar. Geralmente o diretor consulta e vê que já foi feito por determinado dublador. Às vezes, vários dubladores, 3 ou 4, já fizeram o mesmo ator. E aí ele escolhe, de acordo com a conveniência, como ele acha que vai encaixar melhor. Até porque, às vezes, a gente fez o personagem 30 anos atrás. Embora os dois envelheceram, né? Tanto o ator que você fez, quanto você como dublador. E também tem casos em que você, mesmo já tendo feito o ator, o dono do produto, né, o distribuidor, pede um novo teste. E aí é feito. Então existem as duas formas. Uma que ele tem autonomia, o diretor tem autonomia para chamar, e outros casos em que o cliente pede para que se façam novos testes. Sim, entendi. E o caso de dublagem de jogos? Qual é a diferença deles para dublagem de filme, série, etc? Teoricamente, não seria nenhuma, apesar de que a minha reclamação é de que você não se disponibiliza as cenas. E você tem relativamente pouca informação do que está acontecendo. Então você tem que se guiar pela entonação que você está ouvindo do original. Ou seja, não existe a imagem. Por uma questão, sei lá, estratégica, eu não sei exatamente explicar os detalhes, mas você não tem acesso à imagem, à cena que você está dublando. Pelo que a pessoa está fazendo no original,
você deduz. Às vezes você pergunta para o diretor o que está acontecendo, qual é a intenção, porque nem sempre na língua original fica claro qual é a intenção que ele está falando aquilo. Às vezes o diretor sabe que se trata, muitas vezes ele não sabe também, porque game é uma infinidade de, entre aspas, de falas que nem sempre se sabe o que está acontecendo. Então isso é uma coisa que eu acho que deveria ser superado, né? Uma vez que games são produtos com uma distribuição mundial, tem uma importância grande, tem um faturamento imenso. Então esse cuidado maior para você saber o que você está fazendo poderia acontecer. Então basicamente essas são as duas diferenças. Mas trabalho de ator, você está interpretando. Só que no game acontece isso. O que as principais diferenças e mudanças que você observou quando você começou a sua carreira de dublador e agora? O que mudou? Mudou na maturidade, porque antes existe pouco material teórico para falar. O material teórico que a gente tem para o dublador, grande parte é o que você tem para a formação de ator. Composição do personagem, interiorização, vestir o personagem, né, e tudo mais. Tudo que no teatro você tem que fazer de uma maneira, tem um tempo maior, na dublagem você tem que fazer em 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Alguém te passa o perfil do personagem, você tem que criar essa habilidade de criar rapidamente, o que muitas vezes no cinema, no teatro, você demora um tempo para poder interiorizar. É uma queixa minha e de muitos dubladores, você não ter esse tempo. Então vai muito da habilidade, muito do improviso. E agora, no início, para mim, obviamente que existe a identificação com o personagem, você observou, você investiu o personagem, você adquiriu uma maneira sua ou brasileira de fazer aquele personagem que existe numa outra língua, né? Isso é meio instintivo, acaba sendo instintivo. A gente tem pouca formação formal sobre isso, né? Então hoje eu adquiri algumas reflexões sobre o trabalho de interpretação que eu não tinha antes, deixa eu ver se eu consigo me expressar. Alguns trabalhos exigem mais dramaticamente. Eu tenho procurado tentar me abstrair mais da imagem, quer dizer, eu observo a primeira vez a imagem, como ele faz, a segunda vez eu tento olhar para a tela sem olhar para a tela. Isso aqui pode parecer uma coisa meio pretensiosa, né? Olhar para a tela sem olhar para a tela. Por quê? Porque na tela está uma cena que eu não estou nela, que está em outro personagem. Então eu tenho que, ao mesmo tempo, olhar para a tela e imaginar eu mesmo numa outra situação, com outro personagem. Isso para mim, tem me ajudado quando a interpretação é difícil você... Porque fazer uma interpretação meio padrão, todo dublador já tem a sua caixinha das inflexões. X, A, B, C e D. Ah, tá com medo? Eu já jogo aquela inflexão. Isso é uma coisa limitada, concorda? Então, hoje em dia, para alguns trabalhos, eu tenho procurado exercitar um pouquinho mais a observação e a abstração. Ou seja, tentar estar ali, mas não estar ali. Por quê? No cinema e na televisão, ninguém fala para uma tela. Fala-se para uma pessoa. Nós, os dubladores, somos os únicos que conversam com uma televisão, com uma tela. Isso não é apropriado. Concorda? O apropriado é você conversar com o teu interlocutor. Só que na dublagem você conversa olhando para você mesmo. Então olha a dificuldade para você criar o clima necessário. Você não conversa com você mesmo, olhando para sua boca. Então você tem que olhar para você mesmo, mas ao mesmo tempo tirar a tua mente do personagem que você está dublando para pensar na pessoa com quem você está falando. Dessa maneira, a verdade daquilo que você está dizendo vai acontecer maior. Eu sei que parece um bando de reflexões. Eu sou empolgado com isso, porque é uma coisa assim, pouco trabalhada, porque o tempo não permite. Vamos lá, encaixar fala. A gente encaixa fala. Então, hoje em dia, infelizmente, o efeito colateral da técnica, que ajuda, são dublagens um pouco padronizadas, um pouco iguais. Sim. Né? Estendi bastante aqui para... Então essa é a minha diferença hoje para alguns personagens
tentar adquirir, hoje em dia ter adquirido para mim uma técnica que me ajuda, que no início eu não sabia. Eu acho que no início eu falei assim, eu dublava mais a boca, dublava mais a inflexão da pessoa e tudo mais. Agora eu tento, em alguns papéis mais dramáticos, construir mais um personagem que não pode fugir daquele que já existe, mas que ganha uma personalidade própria, porque tem 2 atores ali, o que fez e eu, ou o dublador. Quando nós tentamos fazer um trabalho de imitação, nós erramos profundamente. E, infelizmente, existem checadores ou pessoas que avaliam o trabalho de uma maneira tão errada, ou seja, olhando lá o gráfico do original no Pro Tools, num software, e vendo se a voz se encaixa igual. Às vezes, avaliadores estrangeiros que nem sabem se você, na tua língua, passou aquela intenção ou não. Você está vendo o erro que é essa questão? E porque quem está assistindo dublado, teoricamente, não fica lá. Só quem é muito aficionado que fica passando do inglês para o português, do português. Porque no mais, você insiste inteiro, você quer saber se o cara no português vestiu um personagem, construiu um personagem adequado que tem... Você ou assiste o original, o ator que está dublando, às vezes ele vestiu um personagem, ele adquiriu uma personalidade própria e a voz é dele. Ninguém tem, quando você assiste, você não tem exigência do que é a voz do original. Isso é irrelevante. Então, contanto que ele tenha vestido o personagem e criado um personagem. Aliás, está provado, né, que em animação, por exemplo, todo mundo admira a dublagem quando se trata de animação. Isso é unânime. E o que se faz na animação? Se foge, com grande frequência, se foge ao original, se pega a ideia do personagem, a característica dele, a personalidade dele, e se cria uma personalidade brasileira. E quando se faz isso, o sucesso do personagem é muito maior do que o cara imitando o original. Então você que tem essa mania, e às vezes, desculpa, uma certa vaidade de demonstrar que você sabe como foi feito o original, né? Deixa disso. E avalia como se aquela dublagem está dando uma vida, uma alma, uma personalidade que condiz com aquele personagem. Assim, tá acontecendo muito o caso de live action. Por exemplo, Liga da Justiça. Muitas pessoas, aliás, todo mundo, eu acho, queriam as vozes da animação por questões de nostalgia. Muita gente não entende, mas por que não foram os mesmos? Por que o fulano mudou? Por quê? Né? Aí eu sei que tendo a me estender um pouquinho as coisas. Algumas vezes não se aplica mesmo, você tem que são atores diferentes, né? Às vezes se aplica. E aí vai do diretor, o Cyborg, ele apareceu no live action, né? E como vocês estão vendo, tem cabelo branco e tal, né? Eu sou mais velho, mas eu acho que no Cyborg eu boto a voz muito para cima e me sinto à vontade, eu acho que cola bem, acho que, né? Não acho que seja uma coisa forçada tentar imitar um jovem. Então eu acho, na minha opinião, que poderia ter funcionado até a título como teste, mas não foi requerido porque para cinema e tudo mais é muito delicado alguém chamar uma pessoa de 56 anos para fazer um personagem de 35, independente, por causa das redes sociais, a pessoa vai lá, eu acho que vai pesquisar e dizer, olha esse cara aqui, uma coroa que fez o... Quando na verdade para mim o que vale é o que está impresso ali. Por exemplo, o Manolo Rey, ele tem voz de moleque, né? Tem voz de moleque, mas existe eu tenho essa questão também, a gente fica às vezes no limbo, né? Porque a pessoa vai te escalar para fazer um coroa, mas pô, ele não tem voz de coroa. Acho que falar para ele fazer um mais jovem, pô, mas ele é coroa, tem cabelo branco, então você fica assim, né? Então às vezes não condiz, não se escala, e algumas vezes acertadamente, né? Que ficaria forçado, e às vezes poderia se... Vou esquecer que eu sei que ele tem essa idade e vou arriscar. E
para as pessoas que vão assistir, que elas não conhecem alguns termos na dublagem, o que significa vozerio e boneco? Vozerio é quando você faz cenas em que existem mais pessoas conversando, normalmente ao fundo, né? Ambiência de pessoas conversando numa festa, ou uma reação num estádio, pessoas gritando juntos, abaixo tal, aquele governo, ou viva fulano de tal, e tem várias pessoas, você está fazendo um vozerio, muitas pessoas, né? Esse é o conceito de vozerio, né? Vozerio nunca é uma pessoa só falando alguma coisa que você consiga entender, né? Sempre são várias pessoas falando ou a mesma coisa juntos, ou falando coisas variadas. Repórteres, vozerio de repórteres, são vários repórteres fazendo aquele burburinho, por favor, uma entrevista, aí um fala uma coisa, outro fala outra. Às vezes não dá para distinguir muito bem. Antigamente era feito todo mundo junto, hoje em dia é feito separado, é mais difícil fazer vozerio separado, porque você tem que ficar improvisando, né? E antigamente você falava uma coisa assim, não é o certo, né? Mas fazia-se isso. Hoje em dia o vozerio tem mais qualidade. Boneco é quando você tem um personagem que você sempre faz. E aí as pessoas dizem, é o meu boneco, né? É um personagem, é um ator. Esse boneco é meu, é um ator que você faz com frequência, né? Então esse é o conceito de boneco. Sempre achei um pouco estranho as pessoas falarem, é meu boneco. Meu. Vou deixar no ar essa reflexão. Agora eu quero que você diga a sua opinião, porque assim, muita coisa acontece na rede social relacionada a preconceitos com a dublagem brasileira. Só que, em vez de responder assim, de forma pretensiosa, eu quero que você diga o seguinte: por que deve sim continuar dublando? Por que é importante dublar? Quanto eu saiba, as pessoas têm a opção, hoje em dia, tecnicamente, de ouvir o dublado no original. Então eu vou ser contra a dublagem por que mesmo? Se eu mesmo posso assistir no original? Então, existe uma certa soberba circulando. Não, você preferir o original, totalmente direito seu. Você ser contra a dublagem, existe uma galera que como é que se diz? Exibicionismo, né, da pessoa. Não, eu assisto no original. Aí eu pergunto, você assiste no original ou você assiste a legenda do filme? Se você assiste no original e acompanha o que está acontecendo, ótimo, porque é o ideal. Filme de ação. Se você ficar lendo o filme de ação, você assistiu 50% do filme. Agora, quando a pessoa assiste no original porque escuta e entende o inglês, ótimo, nada melhor do que o próprio original. Embora, no caso das animações, há muita gente que diga que prefere o dublado, né, porque adquiriu uma personalidade. Então, uma vez que existe a opção, não vejo por que não. Tem pessoas que no nosso país têm dificuldade de ler. Além de não saber, obviamente, inglês, até ler tem dificuldade. Então, eu ser contra essas pessoas terem acesso ao material dublado, por quê? A segunda, a dublagem é ruim, é boa? Tem dublagem ruim, tem dublagem boa. Isso é uma besteira discutir sobre isso. Quando eu fui ver Avengers, né, com meus filhos, rapaz, já compramos ingresso, tenho 4 filhos. Qual não foi minha surpresa ao chegar no cinema e descobrir, eu que faço visão, né? Fazia, né? Não sei se ele vai voltar. Qual foi minha surpresa saber que eles compraram ingresso para o filme ler no original. Mas tudo bem, levei na esportiva, né? Pai, filme dublado, né? Acabou sendo um status. Algumas pessoas, alguns jovens, compartilhar dizendo que não gosta da dublagem, é mesmo uma maneira de se promover, dizendo que eu saco inglês, eu assisto no original. Então tem um pouco disfarçado no discurso essa situação. Mas aí fomos ver o original, falei, valeu, tudo bem, né? Depois eu ganhei ingresso para ver o Avengers dublado e levei 2 dos meus filhos, talvez os mais críticos. E eles, tava legal e tal. A gente pôde apreciar mais as ações, pôde olhar mais
os atores, né? Então, para quem não entende realmente o inglês e pode assistir sem legenda, pode ser interessante ver, mas para você ver um filme de ação e ficar lendo... Então, quando a gente viu o Avengers, eles reconheceram que estava bem legal. Por que em certos casos, o texto é adaptado e não traduzido literalmente? Bom, isso eu acho que é uma coisa um pouco óbvia, embora algumas adaptações são boas, algumas das adaptações não são boas, algumas adaptações, uma pessoa acha uma coisa, outra pessoa acha outra, e você tem que tomar uma decisão. Então, é isso, porque há algumas expressões no inglês que, se você traduzir literalmente, não vai se compreender, né? Então, isso é quem traduz sabe que faz falta. Algumas poderiam deixar no original, outras acham que não. Hoje em dia há uma mania esquisita no Brasil de que tem que se manter várias palavras em inglês. E isso em todos os lugares do mundo, muitas palavras os países encontram suas próprias palavras, e nós temos essa síndrome de subdesenvolvimento, né? De achar que para eu mostrar que eu sou culto, eu tenho que falar muitas palavras no original, e isso está passando um pouco para a gente, né? Tem várias dublagens agora que o cliente pede, né? Eu sou o contrário. Né? Porque o meu life coach pegou, como assim, meu life coach, o CEO, o meu life coach pegou o buttermilk do sour cream, você tem que manter. É uma síndrome de subdesenvolvimento, a gente ter que mostrar que sabe falar o termo em inglês. Quando, na verdade, na França, na Itália, na Espanha, em muitos casos, eles criam suas expressões próprias. Mas, em relação à adaptação, tem que ser feito. Às vezes bem feito, às vezes mal feito, às vezes uma pessoa concorda, outra não, outras querem que deixe no literal, porque elas conhecem inglês, mas tem que fazer a adaptação para o português. Então, para finalizar, diga alguns personagens que você já dublou. Bom, já dublei o Jake de Hora de Aventura, para quem gosta, né? Cyborg de Jovens Titãs, o Jarvis do Homem de Ferro, né? Permita-me dizer, Sr. Stark, o senhor tem apenas 5 minutos de vida. Nível de intoxicação 24%. Parece que o uso frequente da armadura do Homem de Ferro está acelerando o seu problema. O professor Lockhart do Harry Potter, no game Overwatch, o Reinhardt, né? Sinta o peso do martelo. Bom, eu devo dizer que quando aceitei o emprego, não havia nada na descrição da função. O senhor está fugindo? Depois de tudo que conta nos seus livros? Os livros podem ser enganosos. O senhor que escreveu. Meu caro rapaz, tente usar o bom senso. Pode trazer mais! Esse velhote ainda lembra de alguns truques. O Duke do Johnny Test, né? Gente, né? O pai da Dory no Procurando Dory. Nossa, tanta coisa. O Bruce Willis no Duro de Matar 4 e 5, que é uma questão à parte, ainda bem que a gente não entrou. Algumas pessoas querem me matar porque eu tive que substituir o Newton da Mata na dublagem do Bruce Willis. Fazia aquela voz do Teletubbies. É hora dos Teletubbies. É hora dos Teletubbies. Quem é daquela época, né? Então, Eduardo, muito obrigada mesmo por ter aceitado essa entrevista. Olha, é maravilhoso assim, poder conversar com cada um de vocês que eu consegui aqui no Rio, né? Porque eu realmente admiro muito o trabalho de vocês e como é feita a dublagem brasileira, apesar dos apesares, mas eu gosto demais. Eu posso fazer um agradecimento. Eu agradeço aos espectadores, aos fãs que observem, que comentam, que comentam quando está bom, que tem esse equilíbrio, né? Saber nem só criticar, ou saber elogiar e saber criticar, e porque isso nos ajuda muito para que os donos dos produtos, as distribuidoras, saibam que as pessoas estão ligadas, que elas saibam quando uma coisa ficou mal feita. Então isso ajuda a gente bastante, porque valoriza a nossa profissão, né? Que as pessoas sabem quando algumas pessoas pretendendo dizer, não, as pessoas engolem qualquer coisa, é só mudar. E é bom saber que vocês, os espectadores, estão atentos para criticar. Então é um grande favor que nos fazem quando criticam uma coisa com base, né? De que não gostou, de que gostou, porque isso nos protege bastante, né? De que não vale qualquer coisa, pode botar qualquer pessoa,
e tanto faz. Então, é isso. Obrigada. Ainda bem que eu trouxe 2 cartões.